Tudo começa quando Renata vai até o jardim e encontra com Jerônimo, e ele fala que ficou sabendo que ela foi até o casamento de Roberta, mesmo dizendo que não assistiria sem seu marido, mas Renata fala que não tem marido, e então ele diz que tem sim, e começa a dizer que nunca amou ninguém como ela. E então Renata dá na cara dele e fala que se acabou as mentiras, e que não quer que ele a procure nunca mais. Jerônimo quer saber o que está acontecendo com ela, e Renata fala que o odeia e que não acredita que ele sente nada por ela, porque quem ama de verdade não faria ela passar por tudo o que fez, e ele se defende dizendo que queria vingar a morte de seu irmão. E ela diz que já sabe disso. E então fala que talvez ele se sinta melhor se ela disser que é a Bonita, e que usou Rafael e também ele, e que nunca amou nenhum dos dois. Jerônimo fala que isso é mentira, e que sabe bem que ela o ama o tanto quanto ele, e então dá um beijo nela. Mas Renata, furiosa, se afasta e fala para ele nunca mais a beijar, porque da boca dela ele jamais vai ouvir ela dizer que o ama. E enquanto isso, Honório pede para o porteiro do prédio de Branca deixar ele entrar, mas o homem fala que ela não está. Porém, Honório diz que o carro dela está ali, e então oferece dinheiro para o homem, mas ele diz que não se vende. Honório resolve ir para seu carro, mas primeiro olha para o apartamento e começa a gritar por Branca. E ela está olhando ele de longe e achando maravilhoso que ele esteja se rastejando para encontrar ela. De volta à mansão, Renata manda Jerônimo ir embora. E ele fala que quer esclarecer as coisas, e fala que foi a mãe dela que envenenou a mente dele, mas Renata não quer ouvir, e fala que ele não vai machucar mais ninguém de sua família, porque não acredita nas mentiras dele, e fala que Jerônimo já deveria estar satisfeito, porque ela disse que é a Bonita, e fala para ele nunca mais procurar por ela, e avisa que vai começar com os trâmites do divórcio, e então vai para dentro. No quarto, Josefina conta para Roberta que Gonçalo obrigou ela a pedir desculpas a Renata pela forma que a tratou, e agora ela vem com essa que não vai para a lua de mel com Matias, e então Roberta fala que não vai fazer diferença. Até porque a doutora disse que ela não pode ter relações devido ao que aconteceu, mas Josefina não quer saber, e fala que ela precisa prender esse marido. Afinal, Renata está por perto. Roberta fala que ele não tem para onde correr, até porque ela mesmo resolveu colocar no acordo que ele não pode se divorciar dela por 10 anos. E Josefina fala para ela ir dormir, e Roberta diz que é sua noite de núpcias e vai dormir sozinha, e comenta que terá que se acostumar com isso. Assim como a mãe que é casada e dorme sozinha há muito tempo. No escritório, Matias fala para Gonçalo que não vai para a lua de mel e nem dormir no quarto de Roberta. E o pai fala que é uma boa decisão, e Matias pergunta o que eles vão fazer com Jerônimo. Gonçalo fala que ainda não sabe, e diz que vai conversar com Renata para saber o que ela acha. Na Bonita, Regina pensa em Gonçalo, e fala que as duas filhas dele não gostam dela. Roberta porque acha que eles tiveram um caso e Renata porque pensa que ela é cúmplice de Jerônimo. E então fala que as coisas entre eles estão cada vez mais difíceis. Em seguida, Carlos chega e pergunta se ela sabe de Jerônimo, e ela diz que não. E então ele pergunta se ela acha que Renata vai perdoar ele, e Regina diz que não sabe, e se ela não perdoar ele, também não vai a ela. E não sabe se Jerônimo vai desistir, mas garante que ela vai até o fim para reconquistar a confiança de Renata. No abrigo, Lázaro vai até Ezequiel levar alguma coisa para ele comer,
mas ele diz que não está com fome, porém o amigo insiste dizendo que uma refeição vai fazer bem a ele. Em seguida, ele encontra com Aurora, que pergunta o que Ezequiel está fazendo lá, e Lázaro fala que é por conta de problemas no casamento, e então ela pergunta se ele já ficou sabendo que Alzira anda com outro, e então Lázaro pergunta se ela já sabia, e Aurora diz que sim, e que ela viu os dois, e então Lázaro quer saber quem é esse homem, mas Aurora fala que não pode dizer, porque não quer quebrar a confiança de Alzira, e vai embora, e deixa Lázaro com pena do amigo. E nesse meio tempo, Carina está deitada com Álvaro na cama e tenta sair, mas ele começa a falar dormindo e chama por Alzira, e diz que ela é sua, e então Carina se pergunta o porquê ele está falando assim. E se lembra de quando o padre foi falar com Álvaro que a gravidez de Alzira também é problema dele, e de quando Ezequiel foi até lá para falar com Álvaro, e também de quando Alzira disse que não estava sendo uma boa amiga, mas que queria provar que gosta muito dela. Então Carina liga os pontos e começa a ficar nervosa dizendo que não pode ser verdade que sua amiga a traiu. Por outro lado, Matilde está na casa de Alzira, e pergunta se ela teve um amante ou um aproveitador, e ela fala que foi as duas coisas e que começou com amante, mas que esse sem vergonha se aproveitou dela. Então Matilde fala para ela contar quem é, mas Alzira diz que não vai fazer isso, porque Ezequiel quer matar ele. E não vai admitir que ele vá para a cadeia por causa dela. Matilde fala que ele ameaçou a todos os empregados da Bonita, e todos garantiram que não fizeram nada. E Alzira fala que os trabalhadores são homens de respeito, mas que esse é um sem vergonha. Matilde fala que então é por isso mesmo que ela precisa falar, mas Alzira diz que não vai contar, e ela pergunta se nem para Carina, e Alzira diz que não, e então aproveita para perguntar por ela, e diz que foi para casa buscar roupas e não voltou, e então Matilde fala que já está tarde, e que no outro dia elas procuram pela amiga. Na mansão, Renata vai para seu quarto, e então pega as fotos do casamento com Jerônimo e fica olhando, e depois começa a rasgar tudo e grita que o odeia, e então se joga no chão e chora muito. Enquanto isso, Jerônimo está querendo saber o que aconteceu com Renata, porque ela foi para o México desmascarar Roberta e não sabe o que a família dela pode ter falado para ela ficar daquele jeito, mas sabe que ela está mentindo quando diz que não o ama, e garante que não vai desistir de reconquistar o amor dela. Por outro lado, Adriana conta para Honório tudo o que aconteceu com Renata, e ele diz que é uma pena, e pergunta o que ela vai fazer, e Adriana conta que ela vai pedir o divórcio e anular o casamento religioso. E então Honório comenta que ela não é a única que quer o divórcio, e fala que Constanza também pediu. Adriana fica surpresa e então pergunta se ele ama Branca, mas Honório diz que não e garante que a detesta, mas terá que dar o divórcio porque não pode fazer nada, e então ela pergunta se é por isso mesmo, ou porque não pode perdoar Constanza. Ela fala que os dois lados são iguais, mas ele diz que não é assim, porém Adriana fala que não nesse país machista, mas entre duas pessoas as coisas funcionam dessa forma, e acha que o pai precisa perdoar ela. E nesse meio tempo, Gonçalo está com Constanza, e ela fala que se sente sozinha, e que o irmão pelo menos tem os filhos. E ela não tem ninguém, mas ele fala que ela tem a ele, e Constanza agradece, e fala que precisa se apoiar em alguém, e Gonçalo diz que está do lado dela, mas aconselha a irmã a não ficar com ninguém por solidão.
assim como ele fez com Josefina. E então ela diz que pela primeira vez ela consegue entender o que o irmão sentiu. Josefina vai até o quarto de Renata e pergunta o que ela disse para Gonçalo. E Renata pergunta sobre o que, e Josefina fala que sobre os supostos maus tratos. E Renata diz que é verdade, e então a cobra fala que ele exigiu que ela pedisse desculpas. Renata fala para a mãe ficar tranquila porque vai falar que ela fez isso. E então Josefina fala que a filha é insuportável e que agora entende o porquê Jerônimo deixou ela. Então Renata grita e manda a mãe calar a boca, porque não vai tolerar desrespeito da parte de ninguém. Por outro lado, Adriana pensa em Matias e fala que a cada dia ele a surpreende mais, e então sonha que encontrou com ele em um bar, e os dois conversaram, e ele resolveu se declarar e dizer que o coração dele pertence a ela, e então os dois se beijaram. Na fazenda, Carlos assusta Matilde e então mostra várias flores para ela, e diz que por cada flor ela terá que dar um beijo nele, e então Matilde diz que vai fazer isso. Mas só depois, porque naquele momento precisa ajudar as pessoas do abrigo. No abrigo, Aurora pergunta para Álvaro se ela não o agrada, e ele diz que sim, mas que não está à altura dela, e também conta que está apaixonado por uma mulher há muitos anos, por mais que parece que ele nunca terá chance, e então confessa que é Karina. A Aurora fica surpresa, e fala que ela tem muita sorte de ter o amor de um homem como ele, e Lázaro fala que a Aurora também vai encontrar um homem que a trate como a rainha que ela é. E então Aurora agradece e fala que no dia seguinte vai embora, e que vai sentir muito a falta da árvore, e então resolve contar quem é o amante de Alzira, e diz que ele vai saber o que fazer com esse segredo. E conta que é o Dr. Álvaro. Na mansão, Jerônimo chega e Eulália fala que Renata não quer ele lá, mas Jerônimo fala que foi até ali para falar com Gonçalo, e então ela vai chamar. Matias aparece e já vai com tudo socar a cara de Jerônimo, e então ele segura Matias, e Gonçalo vem correndo para separar os dois, e também as mulheres se aproximam, e Gonçalo fala para o filho que violência não adianta de nada. Josefina manda Jerônimo ir embora, e Roberta fala que ninguém quer ele lá, e Renata diz que avisou para ele não pisar mais os pés naquela casa, e então Gonçalo manda ele ir embora, mas Jerônimo diz que não vai, até que todos escutem o que ele tem a dizer. Na Bonita, Regina prepara sua mala para ir embora, mas Carlos fala que prometeu a Jerônimo que iria cuidar dela, mas ela fala que não pode ficar ali de braços cruzados enquanto Renata pensa que ela é cúmplice de Jerônimo, e garante que vai tentar de todas as formas para ele a escutar. De volta à mansão, Renata manda Jerônimo ir embora, mas ele fala que foi dizer que Josefina jurou para ele que ela tinha sido a amante de seu irmão. Josefina fala que isso é mentira, e ele fala que ela é um verdadeiro demônio, e então Gonçalo fala que não quer insultos em sua casa, e ele fala que Josefina tinha uma investigação sobre ele, e foi ali que ela descobriu que ele e Rafael eram irmãos, e Roberta grita mandando ele parar de mentir. Jerônimo vai até Renata e fala que foi vítima da mãe dela, e que a ama, mas ela diz que não acredita mais em nada do que ele diz, e manda ele sair da casa. No centro, Clara fala para Antônio que se Regina decidiu voltar não tem ninguém que a faça mudar de ideia, e então comenta que sabe que ele mandou ela para a fazenda de Jerônimo no intuito de afastar ela de Gonçalo. E ele diz que sim, porque ama ela demais, e sua aproximação com Gonçalo o deixa incomodado.
Clara fala que Gonçalo é casado e que suas intenções com sua filha não podem ser boas, e então Antônio pede para ela ajudar a convencer Regina a se casar com ele assim que chegar no México. Jerônimo continua tentando convencer Renata, e Matias fala que vai colocar ele para fora, mas Gonçalo se mete e fala que precisa esclarecer uma coisa e pede para Jerônimo sentar. Ele pergunta como Jerônimo foi capaz de enganar Renata para se casar quando já tinha seduzido Roberta, mas ela fala que o pai não precisa falar isso, porque ela já está casada com Matias, e Josefina diz que é verdade, e que as filhas não precisam dele para nada, e então Jerônimo insiste para Josefina dizer a verdade, e ela fala que não disse nada. Jerônimo garante que vai provar para Renata que é inocente e que a ama, e então Gonçalo manda ele ir embora, antes que perca a paciência. E então, Jerônimo vai. Renata chora e Josefina fala que é impressionante como ela ainda derrama lágrimas por esse homem, e diz que ela deveria ter escutado quando ela disse que não era para ela se casar, porque Jerônimo só quis se aproveitar de Roberta e também dela. Enquanto isso, Branca apaga o porteiro e fala que se Honório for até lá é para dizer que ela vai se mudar, e o homem diz que tudo bem. Jerônimo vai até a casa de Constanza, e ela pergunta o que ele está fazendo ali e o que aconteceu com seu rosto, e ele fala que brigou com Matias, mas que foi ali para falar com Adriana. Ela fala que vai pegar gelo, e Jerônimo agradece por ela não o odiar como toda a família, e ela fala que tem motivos para isso, mas não pode deixar ele daquele jeito, até porque Adriana não mora mais ali, e ele pergunta como assim, e Constanza explica que se separou de Honório, e que ela foi morar com ele em seu apartamento. Jerônimo fala que sente muito, e Constanza pergunta como ele pôde fazer tudo isso com sua sobrinha, mas Jerônimo fala que caiu em uma armadilha, e que Josefina disse que Renata tinha sido amante de Rafael, e que não tinha como não acreditar nela, afinal é a mãe de Renata, e então Constanza diz que não duvida, porque sua cunhada é capaz de qualquer coisa. E então chama ele para ir até a cozinha para pegar gelo e contar tudo o que essa mulher disse. Na mansão, Gonçalo fala que eles deveriam ter contado para Jerônimo sobre a gravidez, mas Josefina fala que não, e Roberta concorda dizendo que ele iria querer se aproveitar para estar sempre ali, e diz que o único homem que seu filho reconhecerá como pai será Matias. E então ele fala que Jerônimo não vai mais fazer parte de suas vidas, e Renata fala que ele tem razão, e conta que vai pedir o divórcio, e Gonçalo fala que essa é a melhor opção. E nesse meio tempo Adriana está em sua casa, quando vai atender a porta e se depara com Jerônimo, e fala que ele não deveria estar ali porque enganou sua amiga. Mas Jerônimo fala que achava que Renata tinha sido namorada de seu irmão. E então Adriana fala que por isso ele resolveu se meter com Roberta e engravidar ela, e conta que todo mundo já sabe que o filho que ela está esperando não é de Matias, e sim dele. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.